Oi, Thaís. Bom Oi, dia. Matheus, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você, como é que tá? Eu tô bem, tô super ansioso aqui pro nosso encontro. Eu tenho certeza que você, mais do que ninguém, é uma ótima referência para falar sobre o tema do nosso projeto desse mês de setembro, que o tema é meio ambiente, o projeto maior, né? Meu Mundo Verde. E o título do projeto que eu dei, né, para minha turma é Consciência Ativa. Então, acho Ah, que que legal. esse termo acho que se faz bem importante, e quanto mais nós tempos de isolamento social. Antes de a gente começar, eu queria que você se apresentasse para nós, contasse um pouco sobre você. Bom, eu sou Thaís Lucena, eu sou um monte de coisa, assim, porque primeiro a gente tem muitas tarefas que gosta de fazer e eu fui abençoada com com as oportunidades de desenvolver todas elas. Então, eu sou atriz, sou dubladora, sou artesã, sou astróloga e sou apaixonada pelas plantas e pelo cuidado do corpo, da alimentação, da mente. Eu acho que a gente está com tudo isso conectado e a gente pode fazer cada vez melhor por nós mesmos e pelo planeta. É isso mesmo, gente. Ela é tudo isso e muito mais, viu? Uma ótima amiga e conselheira também. Como que você se encontra? Que já vem da sua família, enfim, ou foi uma coisa que você adquiriu com o tempo? Assim? Meus pais moravam em roça. Meu pai, principalmente, morava em roça. Minha mãe morava numa cidade do interior também, que tinha muita plantação, morava em fazenda. Então, eu não nasci nesses lugares, eu nasci aqui em São Paulo, na cidade, mas em casa sempre teve muita planta. Minha mãe sempre foi muito preocupada com plantas, meu pai também. E aí, tinha um cantinho em casa que era para ser uma horta, mas nunca ninguém fez a horta. E aí eu sempre vi meus pais mexendo nas plantas, mas aquele cantinho para a horta nunca aconteceu de verdade. Aconteceu que em um momento eu mudei a minha alimentação, deixei de comer carne, passei a ser vegetariana, e em determinado momento eu passei a ser vegana. O que é isso? Uma pessoa que não consome nem ovo, nem leite, nem queijo, nem peixe, nem carne, nem frango, tudo que for do bicho, que for o bicho ou do bicho, a gente não consome. E aí eu percebi que eu tinha que aumentar muito mais o meu consumo de legumes, de frutas, de verduras, para poder comer bem e comer gostoso, porque ser vegana não é comer só alface de jeito nenhum, eu como muita coisa gostosa. E aí eu me interessei por plantar naquele cantinho que já tinha ali meio que reservado na minha casa. Eu trouxe mais terra e mais areia, fui em busca de lugares, de praças que eu conseguisse pegar um pouquinho de terra e comecei a plantar. E foi ali que eu comecei a me identificar cada vez mais com a sustentabilidade, com a plantação, com a energia que tem a água, o sol, o vento, a chuva. Cada uma dessas coisas foi me conectando cada vez mais com a natureza, que a gente já é, né? A gente faz parte da natureza. Nós somos bichos. E a gente esquece disso, a gente fala, é a natureza e a gente, mas a gente é a natureza. Então, isso me conectou cada vez mais com a natureza. E aí trouxe cada vez mais saúde para o meu dia a dia, para o meu bem-estar. Eu achei que eu fosse só plantar porque eu gostava de plantas também. Eu percebi que eu gostava de plantas. E aí, conforme eu fui vendo aquelas plantas nascerem, depois, quando eu colhi o primeiro pé de alface, eu me senti tão poderosa, porque eu tinha capacidade de colher tomate, alface, e aí depois legumes. Aquilo me deu não que assim, nossa, como eu sou poderosa, sou deusa, sou Deus, não, mas eu tinha. A gente sabe que hoje a nossa alimentação, por mais que a gente compre no mercado ou na feira, ela tem muito veneno, veneno para matar os bichinhos que são da natureza. Mas como eu já disse, nós somos bichos e nós somos da natureza, esse veneno faz mal para a gente também. Então, conforme eu ia plantando e eu conseguia colher uma coisa sem veneno, aquilo trazia muita saúde para o meu corpo mesmo. Eu não fiquei mais doente. Eu sabia, por exemplo, que uma planta de boldo faria bem para o meu estômago caso eu tivesse uma dor de barriga. Então, eu comecei a entender sobre as plantas, sobre os remédios, sobre a saúde. A saúde não é um remédio, uma injeção. A saúde é uma construção diária.
todos os dias. O que você come te traz saúde ou te traz doença. Se você vai comer todo dia a salsicha é o resto de um monte de carne que ficou nas máquinas, que eles juntaram tudo. Então, aquilo já não é mais saudável, né? Já era resto. E aí eles venderam pra gente. Então, se eu escolho não comer isso, como uma coisa que está totalmente limpa de veneno, eu trago saúde para o meu corpo, para a minha vida, para os meus desempenhos, para o meu sono, para tudo que eu vou fazer. A pergunta que eu queria te fazer, Thaís, é o seguinte: como que nós podemos pensar e aplicar a sustentabilidade e a alimentação e uma vida saudável no nosso cotidiano, seja a gente criança ou como família ali, né, durante esse isolamento social? E quais resultados que nós adquirimos com essas ações? Eu penso que a gente tem que usar aqueles 3 R, sabe? Reduzir, reutilizar e reciclar. Então, primeiro, se a gente puder reduzir o consumo de plástico no mundo, já está muito bom. E como que a gente reduz o consumo de plástico? Toda vez que a gente vai no mercado e pega uma sacolinha, a gente está aumentando o consumo de plástico, né? Você trouxe do mercado para sua casa uma sacola. Tudo bem que a gente vai usar essa sacola no lixinho do banheiro, no lixinho da cozinha, mas eu tenho certeza que na sua casa tem muito mais sacola do que você consegue usar por semana. Então, quando for no mercado, leva ou uma sacolinha de casa, leva algumas sacolinhas dentro do bolso, ou leva uma bolsinha, leva uma mochila. Eu sempre levo uma outra coisa que eu possa voltar com ela. Pode ser a minha mochila, que eu vou para a escola também, pode ser a bolsa que eu tenho, pode ser sacolinhas que eu já trouxe do mercado uma outra vez. Então, eu reduzi o consumo de plástico já na sacolinha. Depois, para reciclar, reutilizar, né, primeiro, por exemplo, eu pego um plástico que eu ia jogar fora e eu uso de novo. Ou, por exemplo, um papel. Aqui eu tenho um rolo de papel higiênico, que também é reciclável, porque é papel. Mas eu reutilizei ele para fazer uma muda. Então, ó, aqui a minha mudinha está dentro do rolo de papel higiênico. Antes de ir para o lixo, eu usei de novo. Então, reutilizar é usar de novo. Já que a gente já consumiu, já trouxe para nossa casa, então quantas vezes eu consigo usar aquela coisa? Se eu conseguir usar inúmeras vezes, é muito bom, porque é aquela coisa que foi produzida para uma finalidade, ela vai ter várias. Esse papel aqui, ele foi produzido para ficar no meio do rolo do papel. Aqui, ele virou um vasinho de uma muda. Não sei se dá para ver assim, ó. Virou o vasinho de uma mudinha, que depois eu vou plantar com papel e tudo no meu vaso, porque ele vai se degradar. Então, eu gerei menos lixo. E essa é a outra parte importante, né? Reciclar. Se eu trouxe uma garrafa dessa, primeiro que uma garrafa dessa, ela tem 1000 utilidades. Se eu corto aqui, ela vira um vaso. Se eu corto aqui também, ela pode virar um vaso. Se eu colocar uns bracinhos e umas perninhas, ela vira um boneco de se mexer. Essa tampinha, se você juntar, todas as tampas, elas têm muito plástico concentrado. Então, tem gente que recolhe as tampinhas e depois troca por ração, troca por um monte de coisas. Então, como que eu posso reutilizar ou reciclar? Então, juntar tudo que é plástico, vidro, metal, numa sacolinha separada do que é orgânico, ou seja, coisas que a gente comeu, orgânicos, e depois levar num posto de coleta. Não adianta colocar no mesmo lixo, porque se você colocar no mesmo lixo, o lixeiro vai levar tudo para o mesmo lugar. E a nossa ideia é que isso seja levado para um outro lugar, um lugar onde isso vai virar outra coisa. E a gente reutilizou, reciclou, né? Reutilizar é usar do mesmo jeito. Reciclar é derreter e fazer outro com o mesmo material. Mas mesmo assim a gente acabou usando de novo. E aí, assim, a gente consegue diminuir o plástico no mundo. Um copinho, um canudinho, por exemplo, de plástico. Você toma ele durante, no máximo, 5 minutos. Ele demora 250, 400 anos para sumir. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos poderiam estar usando o mesmo canudo, porque são muitas gerações para sumir. E isso vai parar na natureza, que somos nós, então vai parar nos rios, nos lagos, no mar,
O mar é o lugar onde produz mais oxigênio. A gente tem a ideia de que as plantas que produzem o nosso oxigênio que a gente respira. Não é a total verdade. As plantas consomem oxigênio de noite. Então, elas conseguem produzir e consumir aquilo que é para elas. Agora, esse oxigênio que está aqui, que a gente mesmo respira, vem do mar, dos plânctons. E se a gente deixar isso aqui parar no mar, a gente mata os plânctons. Se a gente matar os plânctons, a gente acaba com o oxigênio. Sem oxigênio, a gente não vive. Então, a gente está se matando. Então, pensar sobre todos esses ciclos, dentro de casa, principalmente, para poder diminuir o consumo de plástico, principalmente. Enfim, eu quero te agradecer muito, 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 Paula. Eu tenho certeza que ela vai, enfim, atingir muitas pessoas. O mais importante, como diz o nosso projeto, é consciência ativa. Eu acho que é trazer a consciência, porque eu sou natureza. Para finalizarmos, eu queria que você pudesse mostrar suas plantinhas. Vou mostrar. Então, sobre reutilizar, principalmente, quando a gente vai na feira, a mamãe da gente, ou o papai da gente, ou a pessoa que produz a comida dentro de casa, traz alguns legumes, algumas plantinhas, que a gente pode usar de novo. Por exemplo, isso aqui, ó, é um alho poró. A gente corta e come a parte de cima. A parte de baixo, eu plantei de novo, e ele tá nascendo. A cebolinha, a mesma coisa. A gente corta a parte de baixo e a gente jogaria fora. E aí a gente lembra de novo, consumo integral de alimentos. Todos os alimentos podem ser consumidos por inteiro. A gente joga fora muita coisa. Tem muita gente passando fome. Então, a gente pode plantar de novo na terra e ele nasce de novo. Olha só, esse aqui tá dando até flor. Não sei se assim dá para ver. Dá para ver. E aí aqui, por exemplo, a sementinha do tomate. Alguém cortou o tomate em casa, tem aquela sementinha. A gente deixa ela secar um pouquinho, depois põe na terra. Vira um tomatinho, uma plantinha de tomate de novo. E aí depois ela vai dar uma florzinha, que vai dar um brotinho, que vai crescer. E aí, aqui, ó. Aqui eu tenho pimenta, sementinha da pimenta. Olha a semente aqui grudada, ó. Ainda não caiu. Ela mesma joga fora. Aqui tem orégano. Tudo isso a gente vai plantando. E, por exemplo, o que eu gosto de fazer muito é pegar planta na rua. Porque se a gente é natureza e se a gente é planta e a gente tem um monte de coisa disponível, eu vou lá, pego um galinho e planto de novo. Olha o tamanho dessa que eu peguei na rua. Eu não peguei ela desse tamanho. Eu peguei o quê? Um pedacinho desse aqui, ó. Sempre pega um pedacinho que tem uma folha, um cabinho e, se puder, deixa eu mostrar aqui, uma pontinha. Ó, tá vendo essa pontinha aqui, ó? Não sei se dá para ver, ó, ela tá furando o meu dedo. Essa pontinha é uma pontinha de raiz. Então, aqui dá para ver melhor, talvez. Aqui, essas pontinhas. Sim, dá para ver. Essas pontinhas de raiz, você coloca na terra de novo e dá uma planta nova. Então, a gente pode ter plantas novas, porque tem um monte de planta num monte de lugar. A gente não precisa comprar. Elas estão aí. E aí, a gente pega um pouquinho de areia, de areia e de terra, né? No começo, quando elas são bebezinhas, e planta. Faz um vasinho desse e depois, sempre com umas 3 folhinhas, viu? E aí depois a gente muda de vasinho e vai enchendo a nossa casa de planta. Sempre com bastante água. A planta não come, a planta bebe. Então os nutrientes estão sempre na água para ela. Muito obrigado, viu? Gratidão mesmo. Informaçãozinha assim que você dá, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo que está vendo. Obrigada, fico muito feliz. Muito obrigada. Fico muito feliz de ter sido convidado, poder partilhar um pouquinho dessas coisas que eu fui aprendendo e fui colocando em prática na minha vida. A gente agradece essa partida. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, escreve aqui embaixo nos seus comentários aí o que você achou. Vai ser bem importante pra gente. E nós nos vemos então no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.